Agora no microfone eu ainda sou o Emerson. E hoje, estranhamente, eu estou aqui para a gente continuar a nossa série As 11 Perguntas de Jesus. Então eu vou me atrapalhar um pouco aqui com essas coisas, porque tudo é novidade para mim. Vocês, por favor, tenham a paciência que vocês sempre tiveram. Aqui na frente está frio, viu? Se vocês quiserem sentar aqui na frente, está bem mais fresco. O ar-condicionado aqui. Então, semana passada, né, o Luca começou explicando para a gente um pouco sobre essa série. Eu vou até copiar a frase que ele citou aqui, né, que o objetivo da nossa série é observar cada pergunta de Jesus com uma investigação honesta, sem preconceitos ou receios, procurando entender profundamente o que Jesus quis destacar para as pessoas com suas perguntas. E a segunda pergunta, então, desta série, hoje, ela está em Mateus 6:27, mas aí eu vou dar uma roubadinha, eu vou pegar, na verdade, a versão de Lucas, em 12:25, que é essa aqui. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Como o Jeff antecipou, a gente vai tocar no assunto de ansiedade, na verdade, a gente vai falar praticamente só sobre isso. E eu quero primeiro reconhecer que é um assunto muito sensível, pelo simples fato de que é muito real. Então eu peço a vocês para ouvir com muita sabedoria as palavras de Jesus, com muita paciência, e qualquer coisa que se incomodar vocês a respeito do assunto, eu encorajo vocês a conversarem mais dentro das comunidades e dos grupos discipulados, que nós estamos aqui para isso mesmo. Mas deixa eu orar então, para a gente começar. Ô Pai, eu quero compartilhar aqui, ó Pai, a palavra do Senhor fielmente, como o Senhor entregou. É a palavra do Senhor que nós estamos com sede de ouvir, ó Pai, não a minha. Então, por favor, ensina a gente essa manhã, deixa a gente ser transformado pela palavra do Senhor. Nós queremos seguir Jesus e experimentar a vida do jeito que Ele propõe, Pai. Nos ajude, por favor, Pai. Abre nossos olhos, dá-nos entendimento, Pai. No nome de Jesus. Amém, Pai. Então, antes da gente ler o texto, se vocês já quiserem abrir em Lucas 12 enquanto isso, eu queria só mencionar que há poucas semanas atrás, por essas coincidências questionáveis, eu estava assistindo uma série que chama O Problema dos Três Corpos, não sei se vocês já viram, está na Netflix, e logo nos primeiros episódios tem esse cara, que é um cara muito rico, o nome dele é Jack Rooney, e um amigo dele chega para ele e revela para ele, o melhor amigo dele revela para ele que ele foi diagnosticado com a doença terminal, e ele tem poucos meses de vida, e que os médicos disseram que nada mais pode ser feito. E a resposta do Jack foi essa frase: a minha grana diz que os médicos estão errados. Mas quem estava enganado era o Jack. Ele não pôde fazer nada pelo amigo dele com a grana dele. E aí, pensando na situação, eu convido vocês para refletir também. Eu pergunto, será que adianta se preocupar tanto com dinheiro? E será que o mesmo raciocínio se aplica a todas as coisas que estão deixando a gente ansioso? Mas vamos ver o que Jesus tem para dizer. O texto de hoje, com essa pergunta, está no meio do Sermão do Monte, que o Luca introduziu também semana passada, né? Ele comentou algumas coisas. Esse texto também está na versão, no Evangelho de Lucas. Eu vou usar o texto de Lucas só porque ele tem alguns detalhes que vão ajudar a gente mais. E antes da gente entrar no texto, eu queria só comentar 3 termos que vão aparecer no texto, só para facilitar o entendimento, tá? Chamei de termos técnicos. O primeiro deles é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é o tema principal do Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem vários assuntos, mas todos eles dentro da ideia do reino de Deus, né? O reino de Deus não é um lugar, ele é uma nova condição
e ele tem um rei, por isso que chama Reino de Deus. Ele já começou. E para citar aqui, eu gostei de uma frase do John Piper. Para quem não sabe, John Piper é um pastor batista, muito famoso, escritor de vários livros cristãos. E o Piper disse que o significado básico da palavra reino na Bíblia é o governo real de Deus. O reino está entre nós é quase sinônimo de Jesus é o Senhor. O outro termo que eu queria comentar é ansiedade. Então, eu não vou falar muito sobre a definição, mas eu vou copiar duas citações do Jeff, da pregação do dia 28. Se vocês quiserem, está no YouTube. Vocês podem ouvir de novo. Eu acho que vale a pena, se vocês quiserem aprofundar na mensagem de hoje. Uma é que a ansiedade, ela rasga o coração, tornando difícil tomar decisões sábias ou ver o melhor curso de ação. E a outra citação que eu queria trazer de novo é que a definição de ansiedade é uma reação natural do nosso corpo diante de situações de ameaça, perigo e sofrimento, e causa sensações de desconforto a nível físico, emocional e mental. Ela se caracteriza pela preocupação intensa, nervosismo, medo das situações cotidianas e sensação de angústia. Acho que todo mundo sabe o que é, né? Eu, pelo menos, estou experimentando alguma dessas coisas agora. E o terceiro termo é pagãos, que é uma palavra estranha, talvez, para alguns. E a definição aqui do dicionário Priberan é quem tem uma religião que crê ou que adora vários deuses. É interessante que, no texto de hoje, no Evangelho de Mateus, se você ler o que vem antes do texto, você vai ver Jesus falando que ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, pagão é o cara que tem dois deuses. E Jesus estava dizendo, vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. E o Jeff, na outra pregação, falou que a ansiedade rasga o coração, ela divide o coração. Então, não sei se vocês estão vendo a conexão com o termo pagãos, me parece que Jesus escolheu essa palavra muito intencionalmente. E até um outro comentário que o Jeff fez, mas isso comigo, não na pregação, né, que talvez também essa palavra foi uma provocação, né, porque provavelmente os líderes religiosos da época de Jesus usavam muito essa palavra para falar dos outros. Talvez Jesus também queria provocar. Então, vamos para o que interessa, que é o nosso texto, né? Lucas 12, de 22 a 34, é o que eu vou ler. Eu vou colocar aqui, com a formatação meio bizarra. Se vocês acharem que está atrapalhando ao invés de ajudar, ignora, acompanhe aí no seu aplicativo ou na sua Bíblia e papel. Mas deixa eu ler aqui para a gente começar. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupam com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim
a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado de Deus dar-lhes o reino. Então, vamos fazer algumas observações primeiro e depois interpretar o texto, parcialmente. A primeira observação que eu queria fazer é que Jesus respondeu à própria pergunta dele. Então, essa é a pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E a resposta de Jesus é: vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, ou seja, você não pode acrescentar uma hora sequer à sua vida. Ah, mas eu faço exercício, eu vou no médico. Mas Jesus está dizendo que você não pode fazer isso. Essa é a resposta de Jesus. Bom, Jesus não fez essa pergunta só para pegar uma resposta simples da gente e ir embora, né? E até porque ele mesmo respondeu, né? Essa pergunta, na verdade, é uma provocação. Ele quer que a gente pare, pense, medite sobre ela. E, se você reparar bem, na verdade, ele está apontando para essa parte da pergunta, as preocupações. E é talvez por isso que a palavra preocupação, ou seus sinônimos nesse texto, é a que mais se repete. Essa é a segunda observação que eu queria fazer. Eu pesquisei no Bible Hub, e o termo em grego, ele significa estar excessivamente ansioso. Isso que significa preocupar-se nesse contexto. E não é à toa que a gente vai falar muito de ansiedade. Então, daqui para frente, se eu falar preocupação e ansiedade, se eu falar que a ansiedade é preocupação. Tá bom? E, para terminar, uma terceira e última observação, não sei se vocês repararam, tem muitos verbos nesse texto, e esses verbos, cada um está ligado aos personagens que vão aparecendo no texto, né? Então, eu coloquei isso graficamente para tentar ajudar a gente. Ele fala de Deus, né, no centro de todas as coisas. O que Deus está fazendo? Ele alimenta, Ele veste, Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. E essa ação de Deus afeta tudo à sua volta, né? Ou quase tudo, ou deveria. Os corvos, eles são alimentados, eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam. E os lírios, eles crescem, não trabalham, não tecem. E vocês, cidadãos do reino, vocês não andam ansiosos, verdade? E buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Mas, por outro lado, aqui sobrando embaixo aqui, tem esses pagãos. Vocês lembram aqueles que têm 2 deuses ou mais? O que eles fazem? Eles se preocupam, ou melhor, eles estão excessivamente ansiosos. Eles correm atrás dessas coisas. Então, esse diagrama, agora nós vamos passar o resto do tempo aqui com esse diagrama, falando dele. Eu vou só tirar de vez em quando para mostrar os versículos. Com essas observações, vamos tentar interpretar o texto, então. Primeira coisa, o raciocínio de Jesus é extremamente simples, embora a prática possa ser mais complicada, né? O raciocínio dele é um silogismo. Ele fala: Deus cuida das aves, você tem mais valor do que as aves, logo, Deus vai cuidar de você, porque você tem mais valor que as aves. Então, não fique ansioso.
O raciocínio de Jesus é bem simples. Mas vamos mergulhar nisso aqui, interpretando. Eu gostaria de focar em quatro pontos aqui hoje. A gente poderia fazer uns 50, esse texto é muito legal. Primeiro, era para eu ter deixado de ser um tempo, vai que você quer ler em inglês, né, já que a gente tem pessoas aqui. Primeiro, nós temos 2 cenários. Vou ter que mudar, gente, foi mal. No primeiro cenário, nesse mundo pagão, que Jesus está falando que as pessoas estão andando ansiosamente atrás das coisas, e o segundo cenário, que é o reino de Deus, onde Jesus está chamando a gente para a vida plena. Então, nós vamos contrastar esses 2 cenários, esse vai ser o primeiro ponto. E as setinhas ali vão ser os nossos próximos pontos. Primeiro, nós vamos ver que Jesus está nos convidando para passar por esse cenário 2, e nós vamos ver que esse cenário 2 só existe e está disponível por causa de Jesus. Ele está no centro de todas as coisas, a cruz de Cristo está no centro de todas as coisas. Depois nós vamos falar sobre cosmovisão, porque a única forma da gente desfrutar do que Jesus já conquistou para a gente é tendo uma cosmovisão, nós vamos falar sobre isso, onde Deus está na equação. E, finalmente, se der tempo, deixa eu até ficar de olho no relógio aqui, nós vamos falar quais são as 2 barreiras que Jesus destacou que podem nos atrapalhar. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para o nosso diagrama. Vamos falar primeiro dos pagãos. Ou melhor, vamos falar como nós agimos como pagãos. Nós fazemos isso quando estamos ansiosos. Então, ao invés de ficar tentando adivinhar qual que é a sua ansiedade hoje, eu só queria fazer algumas perguntas e vocês meditam e depois levem essas perguntas para a comunidade para conversar lá. Então, o que nos deixa ansiosos? Com o que temos nos preocupado? Será que é com dinheiro, com o futuro, com a aposentadoria, com os boletos que nunca falham em chegar? Com o desemprego, com a sua carreira, provas na faculdade? Será que você está preocupado com a sua vaidade, com a sua aparência, com o que os outros pensam de nós, com os seus relacionamentos, a falta de relacionamentos, com a aceitação dos outros? Será que você está ansioso com o sistema, com a violência, com problemas de saúde, com a religião, com a pressão familiar? Bom, o menu é infinito, gente. Como que essas preocupações estão afetando as nossas vidas hoje? O que a gente faz para lidar com essas coisas? Quanto tempo nós estamos gastando com isso, ou energia? Onde que a gente poderia aproveitar melhor essa energia ou esse tempo? E como que isso tem afetado as pessoas à nossa volta? Afinal, se Jesus está falando de ansiedade, qual que é o escopo que ele está falando de ansiedade? Será que é qualquer ansiedade? Quando a gente estava na série de Filipenses, a gente viu lá em Filipenses 4 o entendimento de Paulo, e eu entendo que ele está dizendo que o escopo dessa ansiedade é totalmente abrangente. Ele diz: não andem ansiosos com coisa alguma. Então, eu acho que ele entendeu o ensino de Jesus de uma forma bem abrangente. E ainda falando do escopo da ansiedade, eu queria reconhecer aqui que a ansiedade tem sintomas que às vezes a gente não controla e que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda clínica para lidar com esses sintomas. Eu gostaria de reconhecer isso. Eu não sou capaz de falar tecnicamente sobre a parte da saúde, da saúde física, né? Mas eu queria reconhecer que às vezes nós precisamos de ajuda profissional para lidar com sintomas de ansiedade,
há casos que vão ser recomendados medicamentos, e eu queria dizer que a gente pode ficar em paz com isso. Não deixem que pessoas digam o contrário, que você pode sempre abrir mão disso. Às vezes é necessário essa ajuda profissional. E eu sei que um medicamento não pode curar o que a ansiedade revela, mas ele pode ser necessário para dar um alívio temporário, pelo menos, para a gente tratar a ansiedade, tá? Eu só queria reconhecer isso. Por favor, conversem sobre isso, se for necessário. E ainda falando desse escopo da ansiedade, eu também queria reconhecer que há pelo menos 2 riscos de interpretar mal as palavras de Jesus nesse texto. O primeiro risco é que Jesus não está dizendo para sermos irresponsáveis ou negligentes. O que Jesus está dizendo não é Hakuna Matata, gente. Ele está dizendo uma coisa ao contrário disso, né? Aqui a gente já conversou várias vezes sobre mordomia. A ideia de que nós administramos tudo que nós temos, seja bens, dinheiro, relacionamento, tempo, saúde, tudo nós administramos para servir a Deus e o próximo. São todas coisas que Deus está nos dando para isso. Então, vamos fazer planos, tudo bem, vamos gerenciar bem as coisas, só não vamos perder de vista o fundamento da graça, que nós também vamos falar um pouco daqui a pouco, que nós servimos porque Deus nos colocou no reino dele, e não para entrarmos no reino de Deus. Mas, só repetindo, não entendam isso como irresponsabilidade, tá? Ao contrário. E o outro risco, talvez a gente pode ouvir essas palavras de Jesus como não se preocupe e achar que ele está ignorando o quão difícil é a vida. E eu queria reconhecer, e eu sei disso, como que é difícil, gente, cuidar de uma família. E eu sei que nós temos pessoas aqui na igreja que nem é pai ou mãe e tem que cuidar de uma família. E os boletos vão chegando e é problema para todo lado. E não restam motivos para estarmos ansiosos. E Jesus reconhece disso quando ele diz em João 16, no mundo vocês terão aflições. E em Mateus 6 ele diz, o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. E o Paulo faz coro também quando ele diz em Efésios 5, os dias são maus. Então Jesus reconhece, ele sabe o que nós estamos passando. Mas seja qual for o escopo da ansiedade, eu quero admitir o óbvio, que nós não queremos andar ansiosos. Os sintomas da ansiedade já são ruins demais. E como se não bastasse esses sintomas, a ansiedade ainda nos leva a tomar decisões ruins e precipitadas. Ela toma o nosso tempo, a nossa energia, os recursos, que poderiam ser empenhados em outras coisas mais importantes ou interessantes. Nós não queremos ser como pagãos. Nós não queremos o nosso coração dividido. Nós queremos uma fé afetando todas as nossas práticas diárias. Nós queremos o outro cenário. Nós queremos o nosso Senhor Jesus e o reino de Deus. Então vamos falar do reino de Deus, ou pelo menos da parte que cabe desse texto, né? Jesus está nos convidando a abandonar a ansiedade. Deus sabe, gente, do que a gente precisa. Ele vai prover, Ele vai nos ajudar a descansar nisso e nos preocuparmos somente o tanto necessário. Nós vamos poder mudar o nosso foco para o reino de Deus e sua justiça. O objetivo de Jesus é nos dar a vida plena. Ele quer que nós experimentemos a verdadeira humanidade, a nova humanidade em Cristo. Vocês não precisam acreditar em mim, acreditem em Jesus. Em João 10 ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em Mateus 6 ele diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Então, esses são os dois cenários. Jesus está nos chamando para viver no cenário 2, no reino de Deus, né? Se você está interessado, vamos ver por que esse convite é possível, por que esse cenário 2 está disponível e o que poderia nos atrapalhar a aproveitar o reino de Deus. Então, o que possibilita a fazer parte do reino de Deus, eu tenho uma boa notícia, isso já foi conquistado para nós. Foi conquistado por nosso Senhor Jesus Cristo. Embora nós nascemos separados de Deus, porque os nossos pecados nos separam de Deus, quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar, Ele pagou os nossos pecados. Esse ato de graça, ou seja, um ato que não merecemos, abriu o caminho para nós. Lembram do que foi falado domingo passado, que o Lucas falou para a gente? Nós éramos inimigos de Deus, e agora nós temos uma grande oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. E é nesse relacionamento pessoal com Deus, com o amor que Ele tem por nós, que Ele cuida de nós. Ele sabe que precisamos de certas coisas e prover. Crer na suficiência do que Jesus Cristo fez por nós é a nova condição oferecida para experimentarmos esse reino de Deus. Ao invés de seguir mandamentos, os quais falhamos miseravelmente em cumprir. Jesus disponibilizou o reino de Deus, pois foi do agrado de Deus dar-nos o reino. De novo, nas palavras de Jesus, em João 1, ele diz, na verdade aqui nas palavras de João, né? Aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em João 3, Jesus diz, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Talvez eu tenha falado algumas coisas aqui que você não ouviu, talvez algumas coisas soaram estranhas, então, se você está nesse ponto, eu peço a você para conversar com outras pessoas sobre essas coisas que eu estou falando, sobre o que Jesus fez. Pode conversar com quem te trouxe aqui hoje, pode conversar nas comunidades, ou no grupo discipulado, ou se você não sabe com quem conversar, pode perguntar para essa pessoa do seu lado, que você não sabe o nome dela. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Procure entender o que Jesus fez por você e o chamado dele para arrepender e para ter fé que Jesus perdoa nossos pecados, porque com certeza esse é um dos primeiros passos para buscar o reino de Deus. E se você já está aproveitando o seu relacionamento com Deus, que eu acho que é o caso da maioria aqui de vocês, eu conheço vocês há um bocado de tempo, muitos de vocês, então eu pergunto, por que ainda ficamos ansiosos? Então, não nos enganemos, gente. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, as nossas circunstâncias não mudam. Você continua no mesmo estado civil, mesmo emprego, ou sem emprego, com a mesma receita, as mesmas despesas, as mesmas doenças. A verdade é que o cristão ainda tem motivo para ficar ansioso. O cristão ainda fica ansioso. Então, qual que é a diferença agora no reino de Deus? No mundo pagão, como o Dallas Willard disse, achei interessante a forma que ele colocou, nós consideramos habitualmente a realidade física ou terrena como sendo a única realidade existente. Mas por causa de Jesus, gente, nós sabemos que a realidade física não é a totalidade da realidade. Existe mais do que os olhos podem ver, como diria o Optimus Prime.
Mas melhor olhar o que o Paulo falou, né? Paulo não, o autor de Hebreus, ele disse que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é uma situação meio óbvia, mas João 4 diz que Deus é Espírito. Então existe mais do que o mundo físico. Portanto, a diferença no reino de Deus é que agora nós colocamos Deus na equação. Na verdade, ele sempre esteve lá, né? A gente só está vendo Deus na equação. Deus no centro de tudo. E é isso que nós vamos falar aqui, chamando de cosmovisão. Cosmovisão é a visão de mundo. E a nossa visão de mundo como cristãos reconhece a presença de Deus. É porque confiamos não só no que vemos, mas também no que nos foi revelado por Jesus. Quando nós enxergamos o mundo como ele é, com Deus no centro de todas as coisas, o nosso relacionamento com Deus nos dá esperança. Como Jesus, Paulo e Pedro nos orientam em diversos textos, né, nós lançamos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E é a nossa cosmovisão que afeta a nossa vida. Nós vivemos conforme percebemos o mundo. Por isso que nós precisamos treinar a nossa cosmovisão centrada em Cristo. Se nós não virmos Deus no centro de todas as coisas, ficaremos ansiosos e não restará muita esperança. Reconhecendo Deus no centro e no comando, conhecendo as promessas dEle, conhecendo o caráter dEle, nós podemos combater o sentimento de ansiedade com a verdade. A nossa dificuldade contra a ansiedade é inversamente proporcional ao nosso entendimento e fé na presença de Deus e no caráter de Deus. Deixa eu repetir, que a frase é longa, mas esse é um dos pontos principais. A nossa dificuldade contra a ansiedade é inversamente proporcional ao nosso entendimento disso aqui, a presença de Deus e no caráter de Deus. Se não temos fé ou lutamos com a fé de que Deus está no centro de todas as coisas, a nossa ansiedade vai aumentar. À medida que nós entendermos essa presença de Deus e o caráter dele, como ele cuida de nós, a nossa ansiedade vai diminuir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é conhecer mais a Deus, e isso transforma a nossa visão de mundo. Vocês podem ler essas citações se quiserem, eu vou pular. Jesus sabe, gente, que o natural é ficarmos ansiosos, e por isso que Ele está chamando a nossa atenção para duas barreiras que podem nos atrapalhar a aproveitar esse convite que Ele está fazendo. Deve ter outras, mas eu vou focar nas duas do texto. A primeira barreira é a incredulidade. Olha o que o texto diz. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Na nova versão mineira, são os homens de pouca fé, os famosos homens bully, que eu não sei como que a Cláudia vai traduzir. Gente, a verdade é que nós não somos 100% como os pagãos, nem 100% como os cidadãos do reino. A gente está oscilando entre esses dois pontos. Um autor com nome muito estranho, Jeff, o sobrenome é que é estranho, desculpa, não entendo mal, Jeff Vanderstelt, não sei se eu falei correto, ele colocou isso de uma forma interessante. Quando eu digo que todos somos incrédulos, o que eu quero dizer é que ainda temos lugares nas nossas vidas onde não acreditamos em Deus. Eu gostei demais dessa citação, porque ela é muito real para mim. Então,
Falando do caráter de Deus e do que Ele faz, qual desses pontos é mais difícil para você crer? Porque isso tem tudo a ver com o texto hoje, Deus no centro de todas as coisas, cuidando de nós. Deus é bom? Então Ele quer fazer isso? Ele é soberano, Ele pode fazer isso? Ele é poderoso para fazer isso? Ele nos ama e por isso vai fazer isso? Tim Keller colocou da seguinte forma: a ansiedade é uma declaração a Deus dizendo: eu não acho que você tenha em mente o melhor para mim. Gente, a nossa luta contra a ansiedade não é uma luta contra circunstâncias, nem uma luta contra nossas emoções ou sentimentos. Essa batalha é no campo da cosmovisão. E a incredulidade pode nos atrapalhar. Depois eu vou mandar o pessoal que lidera as comunidades alguns pontos sobre sugestões sobre como quebrar a incredulidade. Eu não vou falar aqui não, porque senão vai ficar muito grande. Mas basicamente, orar, reconhecer o valor que Deus está te dando, conhecer a verdade, experimentar a verdade e aproveitar a comunidade que nós temos. A segunda barreira que Jesus colocou no texto é o medo. Olha essa passagem. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Então, pessoas diferentes têm medos diferentes. Eu não sei qual é o seu medo, muito menos como quebrá-lo. Você vai ter que, de novo, conversar na sua comunidade, para vocês entrarem no seu caso particular. No texto, Jesus citou implicitamente um medo, que é o medo que a gente tem, o medo materialista, o medo de ficar sem os recursos, a confiança que colocamos no dinheiro. E para esse medo em particular, ele disse implicitamente que nós quebramos esse medo através da generosidade. Deixa eu ver se eu pus aqui. Não pus, então eu vou só ler. No versículo seguinte, eu não li, mas é logo depois da passagem que a gente leu, ele diz: vendam o que tem e deem esmolas. Isso vai quebrar o seu medo materialista. Mas vocês vão ter que conversar nas comunidades para entrar em cada caso particular. Então, essas duas barreiras que Jesus está comentando, do medo e da incredulidade, elas não são para impedir ninguém. Então, fiquem tranquilos. Elas são apenas usadas por Deus para que a gente seja refinado, para que a gente possa conhecer mais a Deus enquanto passamos por essas barreiras. Eu entendo que Jesus, mais precisamente, está dizendo para a gente o seguinte, estou parafraseando, tá, gente? Isso é interpretação. Não se preocupem, comunidade Horizonte, pois o caminho para o reino de Deus está totalmente livre e desimpedido para vocês agora. Jesus conquistou isso na cruz. Por isso, não há razões para estarem ansiosos ou preocupados. Tudo o que precisam para viver o reino, eu vou garantir. Jesus, tá? Nada vai impedi-los, nada vai separá-los do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Portanto, gente, não vamos deixar a ansiedade dirigir as nossas vidas. Não vamos mais andar excessivamente ansiosos. Ao invés disso, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A nossa esperança é conhecer mais a Deus, para que a nossa visão do mundo seja transformada ao ponto de confiarmos mais nele. Repetindo, o campo de batalha contra a ansiedade é a cosmovisão. Não são as circunstâncias nem as emoções. A nossa dificuldade contra a ansiedade
é inversamente proporcional ao nosso entendimento e fé de que Deus está presente e no caráter de Deus. É isso, bem simples. Então, líderes das comunidades regionais, vocês têm uma responsabilidade de conversar mais sobre isso nos seus grupos. E eu vou orar para a gente encerrar. Se o pessoal do louvor já quiser fazer aquela mágica, que a gente fecha o olho e quando a gente abre, eles estão aqui na frente, de repente. Deixa eu orar, então. Pai, obrigado que o Senhor está no centro das nossas vidas, ó Pai. Abre nossos olhos para reconhecer isso. Eu oro que o Senhor nos ajude, ó Pai, a superarmos qualquer incredulidade e medo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, por meio do Seu Espírito Santo, reconhecer essa presença do Senhor, experimentar a presença do Senhor, aproveitar o relacionamento que nós temos com o Senhor, ó Pai. Obrigado pelas coisas que Você faz. No nome de Jesus, Deus. Amém.